Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do profeta Jeremias, nosso 58º encontro. Vamos ver Jeremias, capítulo 25, do versículo 30 ao versículo 38. Nesses versículos, vemos um canto à grandeza de Deus, onde Deus não tem nada a ver com o mal. Depois de uma série de oráculos sobre a ruína decretada por Deus contra os povos, nós vamos ver do versículo 25, 30 a 33, o capítulo vem concluído com um texto que proclama a desgraça iminente para os pastores do povo, mas não se sabe se refere aos israelitas, pagãos, mas também sabemos que se fala dos chefes dos povos, de todas as nações. 25, capítulo 34, até o versículo 38. Aqui o discurso passa ao tema do juízo universal, onde a espada segue sendo o instrumento da execução. Ouçamos primeiro o texto que nós vamos refletir. Você, porém, anunciará todas essas coisas e dirá a eles: Javé ruge lá do alto, da sua santa morada. Ele faz ouvir a sua voz. Ruge contra a pastagem dele, como aquele que pisa a uva. Ele solta gritos de alegria contra todos os habitantes da terra. O barulho chega até aos confins do mundo, porque Javé entra em processo contra as nações. Ele faz o julgamento de toda criatura e abandona os ímpios à espada, oráculo de Javé. Assim diz Javé dos exércitos: a desgraça passa de nação para nação. Um grande furacão se levanta das extremidades da terra. Nesse dia, as vítimas de Javé cobrirão a terra de ponta a ponta. Ninguém as recolherá, nem as enterrará, nem fará luto por elas. Ficarão como esterco sobre o chão. Gemam, pastores, gritem. Rolem na poeira, chefes do rebanho. Pois chegou para vocês o dia da matança, o dia de serem expulsos, um para cada lado. Vocês cairão como carneiros escolhidos. Não há escapatória para os pastores, nem saída para os chefes do rebanho. Ouçam os gritos dos pastores, o urro dos chefes do rebanho, porque Javé destruiu suas pastagens. Os prados tranquilos foram devastados, por causa da ardente ira de Javé. O leão abandona a toca, pois a terra deles virou um deserto, por causa da espada devastadora, por causa da ardente ira de Javé. Então vamos fazer este comentário para entendermos o contexto que está sendo desenvolvido neste texto. Versículo 30. Você, porém, se refere aqui a Jeremias, anunciará todas essas coisas e dirá a eles: Javé ruge lá do alto, da sua santa morada. Ele faz ouvir a sua voz. Ruge contra a pastagem dele, está Israel. Como aquele que pisa a uva, ele solta gritos de alegria contra todos os habitantes da terra. Embora a espada continue sendo o instrumento da execução capital,
Outras imagens evocam poeticamente a tragédia do mundo animal. Primeiro, o leão ruge. Do mundo humano, nós encontramos a expressão aquele que pisa a uva, o lagar, amassando as uvas. Como também nós vamos ver a imagem do mundo cósmico e a tempestade. Javé ruge, como leão, é uma metáfora. Implica uma ameaça à presa. De outro lado, a pastagem, a terra de Israel, Judá. Assim, o versículo 30 e 31 predomina o auditivo, o rugido. Depois, predomina o visual, do versículo 34 a 36. Isto é, o rugido do leão manifesta uma teofania, uma manifestação de Deus, uma espécie de trovão animal. Aqueles que pisam as uvas, lembra os pagãos, que são uvas, pisados por Deus no seu julgamento, na sua ira. Do alto se refere ao céu, morada divina, e é de lá que ele faz ouvir sua voz, como leão a rugir, contra as pastagens, o povo de Javé. Javé é como aquele que pisa a uva, o lagar, para exercer a justiça a todos, a sua ira, tanto para o povo de Deus, quanto para os outros povos. Ele se alegra contra todos os habitantes da terra, ao derrotá-los, isto é, pisá-los. Versículo 31. O barulho chega até os confins do mundo, porque Javé entra em processo contra as nações. Ele fez o julgamento de toda criatura e abandona os ímpios à espada. Oráculo de Javé. Deus não tem compromisso com o mal. Javé está em processo contra as nações, ele é o próprio reclamante. Mas ele também é aquele que julga, ele é o juiz. Mas ele também é o executor da sentença, que abandonando os ímpios à espada. Javé é aquele que julga a todos os povos. O julgamento pode ser conhecido, se quisermos adiantar, mas nós vamos falar ainda em determinado momento, esse julgamento conhecido dos capítulos 46 a 51 do próprio livro do profeta Jeremias. Versículo 32. Assim diz Javé dos exércitos: a desgraça passa de nação para nação. Um grande furacão se levanta das extremidades da terra. Furacão, é uma espécie também, uma metáfora, lembrando o rugido de Javé. É também uma teofania. Deus se manifesta. Javé age não somente contra seu povo, mas também para julgar todos os povos que estão debaixo também da sua ira. Deus se manifesta em sua presença e julgamento, furacão, trazendo então, nesse caso, a execução da sentença. Versículo 33. Nesse dia, as vítimas de Javé cobrirão a terra de ponta a ponta. Ninguém as recolherá, nem as enterrará, nem fará luto por elas. Ficarão como esterco sobre o chão. O dia da ira de Javé, em que ele julgará todas as nações, será como aqueles mortos que não terão sepulturas. Não se farão luto por eles,
Seus corpos serão estercos para a terra. Eles não vão receber uma sepultura, significa sinal de maldição. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Que normalmente o ser humano deveria ser sepultado para não profanar, né, o solo. Eles se tornarão pessoas malditas se o corpo não for sepultado. É a total rejeição de Javé que conduz esse povo à maldição. Versículo 34. Gemam, pastores, gritem, rolem na poeira, chefes do rebanho, pois chegou para vocês o dia da matança, o dia de vocês serem expulsos, um para cada lado. Vocês cairão como carneiros escolhidos. Carneiros escolhidos para o sacrifício. Os pastores são reis, príncipes, chefes do povo, sacerdotes, os profetas, que também se tornam falsos profetas. O dia da matança é o dia da ira de Javé. Chegou então esse dia para eles. Todos perderão poder e serão sacrificados como carneiros, escolhidos para o sacrifício. Desespero é de que eles rolem então na poeira, tentando penitenciar, mas agora, né, não tem mais tempo. Os pastores, os chefes, serão sacrificados. Antes, os chefes sacrificavam o povo, agora é o próprio Deus que vai sacrificar os chefes. Versículo 35. Não há escapatória para os pastores, nem saída para os chefes do rebanho. Diante do julgamento de Javé, não existe escapatória para os chefes do povo. Se tornou aqui um beco sem saída. Eles vão sofrer a ira de Javé. Isto é, para eles não tem escapatória. Eles foram escolhidos para serem aqueles carneiros em sacrifício. Então não há mais nenhuma possibilidade. Como eu dizia, eles perseguiam o povo, eles exploravam o povo, eles não eram capazes de serem justos em relação ao povo. Agora são eles que serão as vítimas. Aqui faz lembrar a lei do talião. Fizeram mal, agora recolhe o mal das mãos de Javé. Versículo 36. Ouçam o grito dos pastores, o urro dos chefes do rebanho, porque Javé destruiu suas pastagens. Javé destruiu os reinos, pastagens, que sustentavam os chefes, as autoridades. Isto é, os pastores perderam seu poder, e por isso o grito de desespero. Versículo 37. Os prados tranquilos foram devastados por causa da ardente ira de Javé. O dia da ira de Javé transformou as pastagens, os prados tranquilos, em desespero, isto é, para os chefes da terra. Versículo 38. O leão abandona a toca, isto é, Javé deixa Jerusalém, o templo, pois a terra deles virou um deserto, por causa da espada devastadora, por causa da ardente ira de Javé. Javé vem julgar no dia da sua ira os reis e os povos da terra. Aqui o leão que abandona a toca se refere, também, então, nós podemos dizer, leão que abandona a toca pode ser Javé, que abandona Jerusalém e o templo,
mas também há um outro significado. O leão que abandona a toca pode também se referir aos reis que abandonam seus países, porque a terra deles pastagens se tornaram deserto. Eles abandonam o país porque a espada devastadora de Javé os fez sair e abandonar o país, isto é, a toca. Tudo isso ocorreu em razão da ardente ira de Javé, que exerce seu julgamento a todas as autoridades e chefes da terra. Nós temos essas duas possibilidades de leitura. Nós vemos o leão que abandona a toca, isto é, Javé que abandona o templo, né? Porque a terra deles virou um deserto, então, no caso, foi destruída, foi invadida e destruída pela justiça, a ira de Javé, e se tornou um deserto por causa da espada devastadora, e isso tudo representava a ira de Javé. Essa foi a primeira leitura. A segunda leitura, o leão abandona a toca, significando aqui os chefes, pois a terra deles, a terra dos chefes, virou um deserto, foram invadidas, foram destruídas. Eles foram destruídas por quê? Por causa da espada devastadora. Mas por que aconteceu isso? Em razão da ardente ira de Javé. Nós temos duas possibilidades de leitura para esse versículo. Depois nós vamos dar continuidade, iniciando o versículo, capítulo 26. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.